É, bem bacana. Área preservação permanente. Nossa, que bacana. É, na verdade eu não conhecia não, ó. Nossa, fazer um piquenique aqui, gente, já imaginou? Que coisa linda, ó. Nossa. E chama da prainha da Cigana, né? Ah, não, mas aqui para pescar deve ser uma maravilha. Ah, não. Vou vir qualquer dia pescar aqui, mas não tem nem que ver. Ó, uma trilha ali, gente. Olha que bacana. Boa, que legal. A natureza é linda, né, gente? A natureza é uma coisa muito bonita, né? Olha, gente, que legal aqui, ó. E realmente andam aqui fazendo churrasco. Aqui, olha. Ah, não, não, não. Qualquer dia eu vou trazer a família aí, ó. Aqui, ó. Aqui debaixo dessas árvores aqui, ó. Eles fazem um churrasquinho. Quer coisa melhor, gente? Não existe coisa melhor, né? Olha, gramadinho certinho, gente. Olha que maravilha. Que bacana, né? Olha que marzão lindo, gente. Olha. Dá uma descidinha. Ah, não. Aqui deve ter. Deve ter uns peixinhos, sim. Olha quanto marisco aqui, ó. Casquinha de marisco. Nossa. Olha que lindo, gente. A gente que mora aqui na região nem sabe a beleza que tem, né? Dá pra vocês verem. Que coisa legal. Ali tem um marquinho ali, ó. Ó a extensão, pessoal, desse Mar Morto aqui, ó. O pessoal chama de Mar Morto, né? E vai embora, gente, ó. Vai embora, hein? Muito interessante realmente. Ah, não. Pode ter certeza que aqui tem muito peixe. Muito peixe realmente. É? A esposa tá mexendo aqui. Que foi? Olha que interessante. Olha aqui. Olha. O que é? Olha o que é. Olha. Ah, sim, ó. Como é que fica na madeira? Olha aqui. Olha. Aqui, ó, crustáceo isso aí. Chama de crustáceo. Olha Né? na madeira. Ó. Olha que interessante. É, bem interessante realmente. Legal, né, gente? Que lindo, gente. A natureza é muito linda, né, gente? É muito lindo realmente. É. Olha, que bacana, gente.